Qual a probabilidade de não mais do que 2 processos extraídos estejam irregulares? Beleza. Não, professor, a gente não fez a 2, não. Fizemos. Não, a gente parou, ó. A gente parou... Fizemos a da moeda, pô. Ficamos a aula inteira fazendo a da moeda. Não, você tá confundindo com a Márcia. Não, a Márcia, eu só fiz o... Com a Márcia, eu só fiz a primeira. Contigo eu fiz no Word ainda. Não, acho que tá confundindo, professor. Comigo, o senhor Ah, é fez só verdade, é o até a contrário. letra D. É o contrário, é o contrário. Foi com ela que eu fiz. Ah, é verdade. Vou até pegar aqui dela aqui o que eu já fiz pra não precisar perder tempo, então. É comigo, a gente foi só até a letra C. Não se preocupa. Eu, Aí de fato, olhei. eu calculei aquela frequência. Aí, nesse cálculo de frequência, professor, eu fui somar a porcentagem, não dá 100%, dá 99,6%. Também não tá errado, né? Não, isso aí é porque a gente arredondou, né? Não, entendi. Uhum. Nós fizemos até a C, é verdade. E média, moda, mediana, tu sabe o que que é? Então, consegui fazer direitinho. Ah, maravilha. E média geométrica é uma conta bem pesada, né? Olha, professor, eu fiz a média, a moda e a mediana. A média geométrica eu não fiz, não. É uma conta bem feia. Eu posso fazer para você, mas vai ter que ser baseado em alguma tabela. Tu quer usar aquela que a gente fez em aula ou tu vai trocar para dar do livro do teu professor? Não, eu fiz tudo com o que a gente fez em aula e com base na Tá, sua apostila. tá. Ó, o que vai acontecer é uma coisa assim infernalmente longa. Eu vou até colar aqui que a média, isso aqui eu já fiz com a tua colega. A média geométrica é raiz de n, onde n é a quantidade de dados que tu tem, que no caso é 36. E daí, cada um dos dados, ou seja, na prática a gente vai pegar o ponto médio da classe, Uhum. elevado à frequência dessa classe. E vai multiplicar pelo próximo ponto médio da próxima classe, elevado à frequência dessa classe. E assim você vai até o final, tá bom? Tá bom. Até a última. Então, por exemplo, no que a gente fez eu e você, a primeira classe tem um ponto médio que é o 6. Então, e a frequência dessa classe é 10, certo? Certo. Então ficou 6 vezes 10, o outro ponto médio é 10. Tu sabe o que é ponto médio, né? É Uhum. somar e dividir por 2, né? A Uhum. classe, beleza. Daí a outra classe é 12, a frequência é 12. E assim você vai até a última classe, que é 22, a média, e elevado a 1. Beleza? Então essa conta, Beleza. ela é muito, muito, muito pesada. Até os computadores têm uma certa dificuldade de resolver ela, tá? Mas a gente pode fazer. Curiosamente, eu tinha feito com a tua colega, mas não tá aqui nas coisas que eu mandei pra ela. Que coisa chata. A gente pode fazer, tá bom? Tá Que bom. estranho não tá aqui. Será que eu não mandei tudo pra ela? Deve estar braba comigo. Ah, vamos lá. Você vai ter que me ajudar, tá bom? Que eu não sei de cabeça as coisas. Então vamos lá. Tá. A que é raiz de 36. E aqui dentro vai ser quem? 6 elevado a 10 vezes 10 elevado a 12. Me diz a próxima aí. Seria... No caso, seria o 17 dividido por 2, professor? 4 mais 7. É a soma dos dois extremos da tua classe, que é 10 e 13, né? Pior que eu tô contra a tabela aqui. Nós temos que pegar aqui que eu fiz contigo, né? Pegando outros dados aqui. 3, nossa, que saco. 3,5 elevado a 7, porque 3,5 é o meio do caminho entre 4 e 7, certo? É o 4 mais 7 dividido por 2. Seria isso, né? Exato, exatamente. Eita. Mas 4 mais 7 dividido por 2 não é 3,5, é 6,5. Ou é 5,5? Pô, não sei. Quanto que é 5,5. 5,5, né?
Aham. Tá. 5,5. Então é sempre 1,5 a mais que o menor número. Então aqui vai ser 8,5 8,5. elevado a 11 vezes 11,5. 11,5 elevado a 6, 14,5 elevado a 6 e 17,5 elevado a 4, 20,5 elevado a 1 e 23,5 elevado a 1, tá bom? Aí tem que fazer Uhum. essa conta, só que isso aqui tu não vai conseguir fazer numa calculadora normal, tá? Isso aqui Uhum. é sacanagem, teu professor. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai jogar num site. Deixa eu mostrar para você aqui. Ó, eu vou colocar aqui e agora eu vou elevar a 1 sobre 36, que é a mesma coisa que fazer a raiz quadrada de 36. Daí ele vai dar uma pensada e vai chegar no número 10,25. Essa é a média geométrica, tá bom? Tá bom. O que eu quero que você repare, que essa resposta faz todo sentido do mundo, uma vez que tu deve ter encontrado aí média próximo de 10, moda próximo de 10, né? Mediana próxima de 10. Foi. Mediana 10. Aí, ó. Então, nossa Moda média 8,5. geométrica, aí, nossa média geométrica faz todo sentido. Bom, professor, porque eu tava desesperada ontem. Ainda bem que faz sentido. Faz todo sentido do mundo. Então, beleza, tá aí a média geométrica. Agora, o que mais nós temos aqui? Variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Isso aqui é sacanagem, sacanagem. Fez isso? Ai, tentei, né? Eu fiz a variância e o desvio padrão, mas eu não sei se tá certo. Tá, mas você fez aquela fórmula lá que. Qual fórmula você fez? Tem como me mandar uma foto, alguma coisa aí? Eu fiz. Aham, vou te mandar, peraí. Eu fiz daqui, tá aqui na sua apostila. Tá na página 37, professor. Deixa eu mandar aqui. 37? Tá bom. Uhum. Beleza. Vamos ver aqui. Tá. Ah, tá. Tu tá falando da minha apostila, mas eu queria ver a conta que tu fez, né? Ah, você quer ver a conta que eu fiz? Ih, eu vou É, ter que tirar porque assim, foto. existem várias fórmulas, sabe? Então, professor, nesse cálculo, o que eu fiz? Era necessário pedir era necessário calcular a média. Só que a média eu já tinha calculado.
Aham. que deu 11,17 na minha média. Aí, o que que eu fiz? Peguei essa média, na verdade, Aham. as médias, né? As médias que eu encontrei. Não peguei a soma, na verdade. Peguei as médias que eu encontrei, elevei a 2, e eu acho que já está errado, porque eu tô olhando aqui. X, Y. Tem alguma coisa errada. Já tô olhando que já tá errado. Fez, tá errado? Tô olhando que tá errado, porque assim, ó, antes de calcular a variância, é necessário calcular a média. Logo, aí a média são as médias de cada período que tá aqui. Não, não. Média é uma A, só. a fórmula é essa aqui, ó. Não, 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 não. Ah, tá dizendo ponto médio. É que eu não sei o que tu Tô- tá dizendo. É que assim, tem muitas fórmulas para desvio padrão, tá? Para variância. A forma que tu tem que utilizar é uma bem específica para esse problema aí, que é o desvio padrão para problemas com classe, com frequência de classe. É Então, variância amostral, não é isso? não. Tem variância amostral discreta e contínua. A gente está falando da contínua, que é onde a gente usa a frequência. Deixa eu pegar lá, eu vou te mostrar aqui. Ó, desvio padrão, página 36. Daí, tudo bem, ele vai mostrar uma fórmula aqui que é bem simples. Ele até faz um exemplinho. Só que nesse exemplinho ele só tem 5 dados. Então ele resolve desse jeito. Porém, nós temos classes no nosso problema. Então, quando a gente tem classe no problema, a gente tem que usar essas aqui, ó. Frequências em classe aqui, ó. Perceba que a fórmula já é um pouco mais diferente. Tá vendo? Uhum. Então, a conta é um pouco diferente, como você percebeu. Porque tem que multiplicar a frequência. Em algum momento da sua conta, você fez a multiplicação pela frequência? Não. Ah, então você fez bem errado. Não dá para pegar cada um dos dados e fazer. É possível. Bem, impossível não é, mas você ficaria o dia inteiro fazendo, né? O que não é a ideia, uma vez que a gente fez uma tabela de frequência. Então, 1 sobre n, nosso n é 36, certo? E Sim, agora vem 36. essa série aqui. Isso aqui é um símbolo de série, ou seja, é o somatório. O que que você tem que fazer? É longo, tá? Eu já tinha visto que é longo, você vai ter que me ajudar. Você vai ter que pegar o ponto médio de cada classe. Isso a gente meio que já fez aqui, né? Os pontos médios. Uhum. E multiplicar pela frequência. Aqui eu elevei, né? Mas aqui tem que elevar. Aqui eu elevei pela frequência, né? Na média geométrica. Mas você vai ter que multiplicar pela frequência agora. Então vai ser uma conta extremamente longa. Desvio padrão é assim mesmo. Então vamos lá, tu vai ter que me ajudar, senão não vai dar certo. 5,5, que é o ponto médio da primeira classe ao quadrado, vezes a frequência da primeira classe. Qual que é a frequência da primeira classe? Me diz aí. Tu tem que estar com a tua tabela aí, tá? Da tabela que a gente fez em aula. Peraí, vezes 7. A frequência da primeira classe é 7? Aqui tá. Frequência 7. Tá bom. E o próximo ponto médio e a próxima frequência, por favor. Peraí, tô até. Para pegar o ponto médio, é só tu somar 1,5 no primeiro valor da classe. 8,5 mais 11. Ou Vezes vezes 11. 11. Isso. Próximo. 11,5 vezes 6. Pode continuar. 14,5 vezes 6. 17,5 vezes 4. 20,5 vezes 1. E 23,5 vezes 1. Perfeito. Isso foi só o primeiro cara, tá? Onde a gente pega o ponto médio, eleva ao quadrado e multiplica pela frequência. É isso que a gente fez aqui. Agora nós vamos para o segundo cara, que é parecido. É pegar o ponto médio
multiplicar pela frequência, e depois de fazer isso com todo mundo, elevar ao quadrado e dividir por n. Então, eu não preciso agora que tu me diga as coisas, porque, de certa forma, eu já tenho tudo aqui. Eu só vou ter que apagar os quadrados. Ok? Vou ter que elevar todo mundo ao quadrado e dividir por n. Esse é o jeito, tá? Meu Tudo Deus do bem? céu. É Tudo feio, bem. né? Mas é o jeito. Demais. É. Para fazer, para fazer esses cálculos aqui. Não, é sinal de menos aqui. É isso que eu ia Para falar menos. fazer esses cálculos aqui tem que ter muita atenção e se não tivesse a tabela de frequência seria ainda pior. Então, vamos descobrir quanto é essa parte aqui primeiro. Eu não vou fazer essas coisas na calculadora, vou usar o programa, tá? Para ser mais rápido. Porque seria só jogar na calculadora, dá no mesmo. Só que vai demorar um pouco mesmo assim, então tenha um pouco de paciência. Deixa eu colocar aqui, propondo os dados. Eu coloquei a primeira linha, agora eu vou pôr a segunda. Pois se não aprova, vai levar uma eternidade. Na prova ele não vai cobrar desvio padrão, pode ter certeza. Ou ele vai cobrar o desvio padrão daquele caso mais fácil, que, É. que eu lhe mostrei, que está lá no começo da apostila, né? 5.229. 5.259. 5.259. Agora vamos para outra, que é esse cara aqui. Vamos ver se o programa vai entender isso aqui. Duvido muito. Tá muito grande. Esse arroba aqui, nada a ver. Deixa eu tirar ele. Nossa. Que é esse símbolo bizarro aqui? Agora ele entendeu. Deu 4.489. Beleza? Beleza. 4.489. E agora é só você fazer essa subtração e dividir por 36. E aí você vai ter a variância, tá bom? Você consegue fazer isso para mim na calculadora aí, por favor? Sim. Deu 21,38. Então você está me dizendo que a conta toda deu 21,38. Tá bom. Tá um valor razoável para variância. Ah, deu uma dízima aí, mas é isso mesmo. É, 21,38. a gente arredonda para isso mesmo. Essa é a variância. O desvio padrão é a raiz quadrada disso. Ou seja, a raiz quadrada de 21. Bem, essa é a conta, mas o que significa um desvio padrão? O que é um desvio padrão? Tu tem ideia? Isso eu li ontem, mas eu nem sei mais nada. Tu tem que pensar que o desvio padrão é de modo geral quanto, em média, um dado dos teus dados, né? Um dado aí da tua distribuição, se distancia da média. Quanto, em média, um dado aleatório se distancia da média. Ok? Então, por exemplo, digamos que você quisesse abrir uma loja de roupa. Daí você vai fazer um estudo de campo para ver a idade média das pessoas de um bairro e você verifica que a idade média é 18. Só que quando você, ou seja, a média é 18. Quando você abre a loja, ninguém compra nada. Por quê? Porque apesar da média ser 18, nesse lugar só moram vovozinhas e nenenzinhos. Então, só velhinhas e só criancinhas, na média, dá 18 anos. Mas só tem gente muito mais velha e muito mais nova que 18, entendeu? Então, nessa situação, o desvio padrão é muito alto. Então, por isso teria sido interessante não calcular só a média, mas o desvio padrão também, para perceber esse detalhe, entendeu? Entendi. Para isso que serve o desvio padrão. Muito bem, então quanto é que é a raiz quadrada de 21,38, me diz aí? Vai ser 4, alguma coisa.
Isso mesmo, 4,62. Maravilha. Então, em média, os salários se distanciam da média 4,6 salários mínimos. Esse lugar é assim mesmo. Tem gente que ganha pouquinho e tem gente que ganha muito. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. O coeficiente de variação é bem fácil, tá? O coeficiente de variação é simplesmente a média dividido, ou melhor, o desvio padrão dividido pela média vezes 100%. Isso aí é uma conta facinho, porque tu tem o teu desvio padrão, que é 4,62, tua média, que é 10, ou alguma coisa próxima, e depois tu multiplica por 100, tá bom? Tem como tu fazer isso? Eu preciso ir no banheiro. Na volta você me diz quanto é que deu. Tá bom. Média.
Voltei, e aí? Achou? Sim, professor, 41,36. O que significa que o coeficiente de variação está indicando que os dados variam muito, tá? Tem muita dispersão nesse problema. Quando está acima de 15%, significa... Não, acima de 30% significa isso. Tá, vamos para a próxima. Considerando que o ano tem 12 meses, pô, tu quer fazer isso aqui, Dudu? Você quer fazer isso aqui também a mesma coisa, só que para idade? Não, aí a gente vai fazer tudo isso que a gente já fez para a idade? Bem, na verdade, isso. Ó. Ah, não. Melhor Não, a gente ir pula para a isso, próxima, né? professor. Senão vamos ficar Pula só nessa isso. primeira questão. Sim. Vamos para 2 logo. Senão você não vai ver mais nada nessas outras questões. Também tem vários itens, né? Mas elas são mais rápidas que a primeira, tá? Você pode ficar tranquilo. Uhum. Apesar que essa 2 aqui, que bom que eu já fiz ela. Que dá para dar uma adiantada, porque ela é meio chata. Ela tem muita coisa com probabilidade, tá? Deixa eu pegar aqui. Estava aberto aqui, eu fechei essa desgraça. Vou abrir de novo aqui. Bom que já tá feito, só um segundo. Tô abrindo aqui. Pronto. Ó, o negócio é o seguinte, esse é o enunciado, tá? Uhum. Duas moedas M1 e M2 viciadas. O que significa que elas são viciadas? Significa que, diferente de uma moeda normal, que quando você joga, tem a mesma chance de cair cara ou coroa, 50% para cada uma, né? 0,5 para cara ou 0,5 para a coroa, as moedas M1 e M2 são diferentes. Para cair coroa na M1 é 0,4, ou seja, 40% de chance, não é 50% de chance. E para cair na moeda 2, coroa é 0,7. Então, quando você joga uma M2, você tem 70% de chance de cair coroa. Beleza? Beleza. Então tá bom. Isso já é uma informação muito relevante, já. Já é uma informação, vamos dizer assim, condicional. Você deve lembrar do seu professor falar sobre probabilidade. Não, ele não fala, né? Pelo que a Não Márcia me fala. contou, é uma matéria meio que só, né? Vocês não têm conversa com o professor. Não, professor, ele tá lá, mas, tipo assim, ele tá lá. Não, mas ele não dá aula. Se a gente não for perguntar, ele não fala nada. E online a gente tá sem tutor. Caramba. Assim é Até bom não ser teve um professor. semestre. Pois é, teve um semestre que tinha um tutor. Eu não sei como que era, mas ele era online. Eu acredito que daria para tirar algumas dúvidas com ele. Agora, com ele, eu vou tentar ir sábado lá para, tipo assim, conversar com ele sobre essa D, né? Pra ele dar uma olhada, mas eu nem sei se ele faz isso. Eu acredito que não. E me diz uma coisa, a nota dessa disciplina aí é só esse trabalho ou vai ter alguma outra coisa? É o trabalho e a prova. Ah, O tá. trabalho vale 4, a prova vale 6. Entendi. Mas a média é 6, então, assim, entregando o trabalho certinho, já para a prova, para você ver, né? Para a prova, me resta pelo menos conseguir 2 aí para poder ficar na média. 2 de 6, né? É, 2 de 6 é um terço da prova. eu posso tirar 10, ó. Claro, com certeza, pode sim. Se tu começar pelo menos todas as questões, tu tira 3. Pois é, Então, professor. Eu não tenho muita esperança, não. Eu só quero passar. hum, vai dar tudo certo, relax. Bem, daí, então o que ele estava nos falando aqui é de probabilidade condicional, que é quando, olha, o próprio nome diz, você tem uma condição para que algo ocorra. Então, né, digamos que a gente estivesse interessado em saber qual é a probabilidade de cair coroa se, com a condição de você estar jogando a moeda 2. É 0,7. Então, essa probabilidade de 0,7 aqui é uma probabilidade condicional, por exemplo. Ela é a probabilidade de cair coroa, sabendo que é a moeda 2.
Esse negócio de probabilidade condicional causa muita confusão na cabeça da galera, tá? Mas é muito importante. Então, tem que saber que isso aí é uma probabilidade condicional, beleza. Escolha-se uma das duas moedas e a moeda escolhida é lançada. Então, veja, ele vai pegar ali aleatoriamente uma das duas moedas. Então, você tem ali, no caso, 50% de chance de escolher a moeda 1 ou a moeda 2. Ele está pegando aleatoriamente essa moeda. Tá bom? Isso também é mega importante na resolução. Utilize os conceitos de probabilidade condicional, olha só ele falando, para determinar a probabilidade da moeda M1 ter sido usada, sabendo que o resultado foi coroa. Ou seja, como é que eu posso traduzir esse pedido? Né? Para determinar a probabilidade da moeda 1 ter sido usada, sabendo que, olha só, essa é a condição. Qual é a probabilidade de ter sido escolhida a moeda M1, sabendo que o resultado obtido foi coroa? Ok? Então, é uma probabilidade condicional. O que o problema quer é a probabilidade de ter sido escolhida a moeda 1, sabendo que, isso que significa essa barra, o resultado foi coroa. Ok? Ok. Então, ele nos informou uma probabilidade condicional aqui, obviamente aqui também, né? O símbolo de probabilidade condicional é essa barra entre as duas coisas. Qual é a coroa, sabendo... Olha só que interessante esse primeiro dado aqui. É exatamente o contrário desse. Tá vendo? Sim. Essa probabilidade 0,4 aí é a probabilidade de cair coroa, sabendo que você escolheu a moeda 1. Mas o problema pede é o seguinte: qual é a probabilidade de ter sido escolhida a moeda 1, sabendo que caiu coroa? Então, muito semelhantes, que a gente não está falando nem de interseção ainda. É um negócio que confunde, tá? Então, fique esperto. Então, eu estou definindo aqui o que eu já escrevi ali em cima. Escolhida a moeda 1, a gente chama esse evento de M1. Escolher a moeda 2, a gente chama esse evento de M2. E C é o evento de sair coroa. Então, nós estamos interessados em encontrar a probabilidade de M1, dado que C aconteceu. Ou seja, o que eu estava te explicando ali, beleza? Vamos assumir que as moedas M1 e M2 têm a mesma probabilidade de serem escolhidas. Também é o que está nessa frase aqui, ó. Escolhe-se uma das moedas e a moeda escolhida é lançada. Foi uma só, ela vai ser lançada. Você tem 50% de chance de escolher cada uma delas. Certo. Agora precisamos das probabilidades condicionais de se obter. Ó, isso tudo que eu estou falando aqui, eu falando parece trivial, mas na hora de interpretar não é nada trivial, tá? Nada trivial. Agora precisamos das probabilidades condicionais de obter coroa, dado que cada moeda foi escolhida. Que são as coisas que eu indiquei lá no enunciado. Probabilidade de sair coroa sabendo que a moeda escolhida foi M1, e aqui, a mesma coisa, só que com a moeda M2. E agora vem a primeira fórmula, que é o teorema de Bayes. O teorema de Bayes é basicamente é uma fórmula, tá? Que quando você tem, vou escrever ela do modo geral aqui, sem ser para as coisas que nós temos. Quando você tem um evento A, quando você quer saber a probabilidade do evento A, sabendo que ocorreu o evento B, é o seguinte: a probabilidade da interseção de A com B, esse negócio de interseção você deve ter lido já em algum lugar, Sim. dividido pela probabilidade de ocorrer o evento B. Então, para o nosso caso, é M1 e C, você pode estar se perguntando, tá, mas isso aqui, professor? Isso é uma outra forma de você obter a interseção dos eventos, tá? Então, quando você tem a condição já de um evento acontecer, para você pegar a interseção, é só você fazer a multiplicação. Beleza? Porque probabilidade se dá fazendo multiplicações. Quando você tem eventos independentes. Vou te dar um exemplo, mas eu não gosto muito de dar esse exemplo com aula, quando eu dou aula para menina. Mas é o seguinte: imagina que um casal quer engravidar, por exemplo, ou não quer engravidar, digamos. Daí, esse casal vai fazer a probabilidade. Ah, mas a gente engravidou, meu Deus. Ele vai fazer lá a contagem das probabilidades para ver qual era a chance disso ter acontecido. Para fazer isso, você tem que multiplicar todas as probabilidades envolvidas, porque todas as probabilidades são independentes. Por exemplo, a moça utilizar o contraceptivo lá, tomar a pílula, né? Não tem nada a ver com usar o preservativo. Então, qual é a probabilidade de falhar a pílula? É 1 em 100, digamos.
de falhar o preservativo. 2 em 100. Digamos, né, que eu acho que só pode engravidar 3 dias no mês, uma história assim. Então é 3 de 30. E que mais? Vai que ela usa um outro método aí, um DIU, por exemplo. A probabilidade dela engravidar é a multiplicação dessas probabilidades, entendeu? Entendi. Então vai ficar tipo 9 vezes 2, 18, dividido por 10 mil, 300 mil, 30 milhões. É mais fácil ganhar na loteria. É verdade. Então, quando eles dizem, mas a gente cuidou. Não, não foi bem assim. E eu poderia colocar mais um monte de outras coisas aqui também, para aumentar ainda mais a chance de não acontecer. Entendeu? Então, probabilidade tem a ver com multiplicação. É isso que eu quero te dizer. Esse exemplo aqui tu nunca mais vai esquecer. Então, por isso que está rolando uma multiplicação aqui. Porque na prática, engravidar é a interseção de todos aqueles eventos. Tem que todos eles acontecer para que a pessoa engravide. Aqui é a mesma coisa. Tu queres a interseção de A com B. Tem que tanto A quanto B acontecer ao mesmo tempo. Eu consigo escrever isso como a multiplicação do evento. Probabilidade de coroa sabendo que caiu a moeda 1, vezes, olha só, probabilidade de cair a moeda 1. Não é mesmo? Porque tem que cair a moeda 1 para que eu possa ativar a probabilidade de cair coroa, sendo que caiu a moeda 1. Ok? Ok. Então, é isso. Bem, claro, eu estou aqui explicando numa questão, uma coisa que demora 1, 2 aulas num curso natural de estatística, tá? Mas beleza. É isso aí. Agora, estou aplicando a fórmula. Agora, eu tenho esse cara e eu tenho esse cara? Tenho. E eu posso encontrar esse terceiro cara. Esse cara, eu mostrei para ti lá no enunciado. Que foi uma das informações que ele deu aqui, ó, o 04. Sim. A probabilidade de escolher a moeda 1, eu também falei para você, que era a probabilidade ali de escolher 50% uma e 50% outra. Mas essa aqui nós não temos explícito no enunciado. Qual é a probabilidade de cair coroa de fato? A probabilidade de cair coroa de fato tem a ver com a probabilidade de cair coroa na moeda 1 e na moeda 2. Veja que aqui quando eu pergunto, qual é a probabilidade de cair coroa nesse teu esquema aí? Essas tuas duas moedinhas. Eu não estou falando qual moedinha tu vai utilizar. Então, quando eu quero saber isso, eu tenho que pensar pensando nas duas moedas ao mesmo tempo. Então, a probabilidade de cair coroa é cair coroa sabendo que cai a moeda 1, ou seja, cair coroa na moeda 1, em outras palavras, mais a probabilidade de cair coroa na moeda 2. Tem que ser isso. Nós não temos uma terceira moeda, nós temos duas. Tem que estar as duas nessa probabilidade aqui. Então, da mesma forma que eu multipliquei ali para descobrir qual é a probabilidade da interseção para que caia a coroa na moeda 1, eu vou ter que fazer o mesmo para que caia a coroa na moeda 2. E todos esses dados eu tenho, minha amiga. Dá 0,55. Ou seja, a probabilidade de cair coroa nesse teu experimento aí é 55%. Esse negócio de probabilidade tava me deixando de saco cheio esses dias aí, que eu tava jogando na roleta, que um amigo meu falou pra eu jogar. Daí eu comecei a fazer um monte de conta. Não, a chance de perder é muito baixa. Eu teria que, assim, a roleta, vamos dizer assim pra ti, pra resumir pra ti, ela tem cerca de 30 números. Metade é vermelho, metade é preto e tem um verde. Então a chance de cair, por exemplo, digamos que tu escolher, eu quero que caia vermelho. A chance de cair vermelho é tipo 49%, vamos dizer assim. Um pouco mais que isso. E para eu perder todo o meu dinheiro, tinha que cair vermelho 10 vezes seguidas. 10 ou 11 vezes seguidas. Ou seja, praticamente possível, né? Seguida não vai. Mas caiu. E eu perdi um dinheirinho nisso aí. Caraca, não acredito. Eu também não acreditei na hora que eu vi. Foi triste. Essas estatísticas aí, cara, como diz um filósofo, estatística é a arte de você espremer os números para eles dizerem o que você quer que eles digam. Então tem que tomar cuidado com a estatística. 10 vezes seguidas, professor? Caiu 10 vezes seguidas, pra tu ver, cara. É muita tristeza. Então, né, foi um dinheiro razoável aí que eu perdi. Daí eu tô assim com trauma de estatística. Mas aí, probabilidade é esse cara, nós jogamos aqui embaixo, esses caras nós também temos, né? Vamos lembrar que a gente tá falando dessa equação aqui, né?
E pronto, a gente chega na resposta, 36,36%, beleza? Beleza. Então tá bom, era só isso, tá? Outra hora tu recapitula o problema, tenta fazer, porque Eu vou tentar fazer quando terminar. ele é um tanto interessante, porém complexo. Vamos ver aqui a próxima, então. Bom que eu já fiz ele antes, né? A gente pode fazer a 13 já. Vou abrir aqui um outro arquivo. Muito bem. E vamos para a próxima. Daí, questão 3, o inspetor de qualidade extrai. Ah, sim, aquela que eu estava falando no começo da aula. Uma amostra teste processa aleatoriamente de um lote muito grande de processos para arquivamento. Sabe que, em geral, 20% dos processos apresentam algum tipo de irregularidade. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Se você pegar um processo aleatoriamente, né, existe a probabilidade de 20% de que ele tenha alguma irregularidade. Tá bom? Ok. Ou seja, essa é a probabilidade individual. É que nem quando eu jogo uma moeda. Eu tenho a probabilidade individual de cair cara, de 50%. Probabilidade de 50% de cair cara. Agora, se eu jogar 10 moedas, daí eu já não sei. E se eu jogar 10 moedas e eu querer que caia pelo menos 3 vezes cara, daí eu já não sei também. A única coisa que eu sei de uma moeda é a probabilidade individual. Mas com essa informação, a gente consegue usar um negócio chamado distribuição binomial e resolver o problema da moeda. E também, no caso, esse aqui. Porque ele pede, olha só, qual é a probabilidade de não mais do que 2 processos, ou seja, 2 ou menos, estejam irregulares? Né? Desses 10 processos aqui, você vai tirar 10 processos, né? Você vai escolher 10 processos ali. Vai tirando 10. Desses 10 processos, qual é a probabilidade de 2 ou menos estejam irregulares? Ok? Ok. Aqui a gente tem que usar a distribuição binomial. É uma fórmula também. Então, eu vou abrir aqui para você e vou ver a página. Vamos lá. Vamos lá para o começo logo. Aí, beleza. Distribuição Herbert Richards aqui, ó. Binomial, 57. Tem várias distribuições, tá vendo? Então, é isso que eu te falei, eu acho, para ti e para tua colega. Quando a gente vê um problema de estatística, é muito importante a interpretação. Muito. Porque senão a gente não sabe qual das várias distribuições a gente vai utilizar. Aqui nós vamos utilizar a distribuição binomial. Por quê? Já vou te explicar. Mas a fórmula está aqui, ó. Vou pegar ela aqui. Eu vou te explicar o que é cada cara na fórmula também. A gente está utilizando a distribuição binomial porque o nosso espaço amostral é finito. Ele vale 10. Ele tem 10 processos ali. A gente vai tentar 10 vezes. Né? Entendi. Entendeu? Então é isso. Quando tu tem um espaço, então, finito, que no nosso caso é o número 10, então você usa a distribuição binomial. Claro, tem que ser discreta também. Aqui tu tem um processo, 2 processos, 3 processos, não tem 7,2 processos, vamos dizer assim. Então sempre Eu tenho que me atentar a isso também. Se fosse uma coisa contínua, tipo altura, peso, você usaria provavelmente a distribuição normal. Nós vamos utilizar aí no outro problema. Então é por isso, tá? Por isso que a gente está usando a binomial. Eu posso até escrever aqui rapidations, só para você lembrar depois. Senão, mas por que ele escolheu essa? Porque vamos utilizar a distribuição binomial, pois temos um espaço amostral finito e a variável da nossa distribuição é discreta, que é os processos. Tem um processo, 2 processos, 3 processos. Muito bem. Então nós temos 10 tentativas, 10 processos, vamos escolher 10 processos aí da caixinha. Quem é o P? O P é a probabilidade de um sucesso. Aquilo que você considerar sucesso. Tá bom? Um sucesso individual. Então o sucesso aqui é ter irregularidade. Mas irregularidade é uma coisa ruim. Não importa. Porque ele nos deu a probabilidade, então a gente vai considerar que o sucesso é ser irregular.
ok? Uhum. Se o sucesso é ser irregular, e o sucesso é 20%, o fracasso individual é 80%, ou seja, 0,8. E o Q é o fracasso individual, beleza? Beleza. Tem 20% de pegar um cara irregular e 80% de não pegar um cara irregular. Muito bem. E quem é o K? O K é aquilo que a gente está interessado no problema em específico. Então, no problema em específico aqui, ó, não mais do que 2 processos. Então, o K vai ser 2, não só isso. O K vai ser 1, vai ser 0, 1 e 2. Porque a gente quer, olha só, não mais do que 2, ou seja, 2 ou menos. Isso também é muito importante. Ok? O problema é isso. Então, na prática, o que a gente quer é que o nosso x, que é igual a k, né, seja menor ou igual a 2. Ou seja, x é a mesma coisa que k, tá bom? É só uma preciosidade aqui de matemático chato. 0, 1 e 2. Nós temos que calcular a probabilidade para 0, 1 e 2. Nós temos que fazer 3 contas. Tem que fazer 3 vezes essa equação aqui, tá bom? Então vamos começar. Vamos começar para. Deixa eu dar uma reduzida aqui para tu poder ver a equação enquanto eu escrevo ela. Para o P0. Então o K é 0, certo? Certo. Então o N é 10, o K é 0. A probabilidade individual é 0,2 elevada ao K, que no nosso caso aqui é 0, vezes a probabilidade de fracasso, elevada a N menos K, ou seja, 10 menos o K associado do probleminha, que é o 0. Depois eu vou fazer por 1 e por 2. Eu já posso até copiar e só trocar onde tem 0 por 1 e 2. Sacou? Beleza. Aí você pode estar se perguntando, mas o que é essa coisa aqui? É uma fração? Não, não é uma fração. Isso aqui é a combinação, tá bom? Por exemplo, nesse caso aqui, nós vamos tirar 10 vezes e nós queremos um só fracasso, né? Então poderia ser, vamos dizer assim, sucesso, 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 fracasso, sucesso, 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 até 10, né? Uhum. Ou poderia ser fracasso, sucesso, sucesso, sucesso. Ou seja, você pode ter, né, inúmeras possibilidades de qual das 10 tentativas vai ser aquela que vai vir o seu fracasso, sacou? Entendi. Então, por isso que a gente tem que fazer a combinação, que é a quantidade de possibilidades que tu tem. Ok? No caso aqui, você tem 10, né, posições diferentes que você pode pôr. Você pode reorganizar 10 posições diferentes. Mas nem sempre é tão claro ver isso, então existe uma fórmula, tá bom? Então, eu até posso escrever aqui, que é a fórmula da combinação, uma coisa que a gente viu lá no ensino médio, uma época, é n fatorial, n menos k fatorial, k fatorial. Fatorial, você sabe o que é fatorial? Sim. Então, beleza. Então, vou fazer essa conta aqui. Então, vai ficar, olha só, 10 fatorial, 10 menos 0 fatorial, 0 fatorial, 0,2 elevado a 0 é 1. E 0,8 elevado a 10 eu não sei. É um númerozão grandão, ou bem pequeno. Não, bem pequeno. 0,8 elevado a 10, não sei. Vai dar um númerozão. 0,8 elevado a 10 deu 0,1073. 0,1073. A gente costuma deixar 4 casas, tá? Agora, eu fiz essa. Tu vai ter que fazer as outras duas. Não quero que tu faça a conta ainda. Eu só quero que tu escreva que nem eu escrevi aqui. Só até onde eu fui. Beleza? Tá. Então tá bom. Vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 1 vezes 10 fatorial. Não, vezes 1 fatorial.
10 fatorial sobre 10 menos 1 fatorial vezes 1 fatorial. E por que ali em cima ficou 10, professor? Não, aqui é 10. Eu não tô dizendo que no teu não é 10. Não, Só que aqui, embaixo. ó. Aqui não é 10, aqui é 0. Esse aqui é o parênteses fechando. Ah, tá. Desculpa pela letra feia. Embaixo a mesma coisa, só que com o número 2. Arma aí. 10 fatorial sobre Sim, 10. essa parte sim. Tá. Mas eu quero essas partes aqui também, né? Essas partes vão ser diferentes. Porque eu elevei 0,8 elevado a 10. Tu vai fazer aqui na outra 0,8 elevado a 9. Ok? Tá. Então, cuidado, ó. Vai ficar 10 fatorial, beleza? 10 menos 1 fatorial. 1 fatorial. E aqui vai ficar 0,2, porque 0,2 elevado a 1 é 0,2, certo? Uhum. E aqui vai ficar 0,8 elevado a 9, que eu não sei quanto é. Mas tu pode fazer na calculadora, que nem eu fiz. Vou na calculadora aqui. Oi, professor, voltei. Oi. Acho que caiu aqui. Caiu, Professor, é? Diga. o meu cálculo deu 0,3. Não, 0,03. Você está me dizendo que 0,8 elevado a 9 dá 0,03? Ah, eu calculei tudo de uma vez. 0,2 vezes 0,8 elevado a 9. Tá bom. Então vou apagar aqui. 0,03? Isso. Tá. Agora a última.
Que é 0,04 vezes... Deu 0,01. Então vai ficar toda essa coisa aqui do 10 fatorial, 10 menos 2 fatorial, vezes 0,01. Isso. Isso. Né, perceba que esse número aqui é menor que esse, que é ainda menor que esse, justamente porque vir 2 carinhas com problema é bem raro. Já que a probabilidade de vir 1 já é rara, né? 20% é grandes coisas, né? Então, tu tem que tirar 3 ali, dois seguidos com problema, uma probabilidade baixa. Sacou a ideia? Uhum. Tá. Muito bem. Então, agora eu acho que tu entendeu que seria só fazer essa conta e somar, né? Eu vou te dar só a dica aqui desse 10 fatorial, desse último 10, dessa última parte da fatorização, que é o seguinte. Você não vai jogar tudo isso na calculadora, sua calculadora não aguenta fazer essa conta, tá? O que você tem que fazer é o seguinte. Você vai escrever, uma vez que você sabe que 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Por exemplo, 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Você pode escrever, então, que 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Entendeu? Porque daí o 8 fatorial continua. 8 vezes Sim. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Por que eu faço isso? Porque aqui embaixo também tem 8 fatorial. E agora você pode cortar aqui com aqui. 5 vezes 9, 45. É assim que você vai fazer, beleza? Beleza. Daí é só fazer tudo isso e somar. Isso eu acho que você consegue sozinha, né? Só a continha de vezes. Qual a probabilidade de todos os processos estarem irregulares? Muito bem, eu acho que tu já entendeu a equação. O que é que eu vou ter que colocar na minha conta, né? O que eu vou ter que mudar na minha conta? Né? Por exemplo, aqui zero, né? Estavam com problemas. O que é que eu vou ter que mudar na minha conta para que todos estejam com problema? Né? Aqui, ó, zero estavam com problemas nessa. Daí eu coloquei zero nos lugarzinhos. Um estava com problema nessa probabilidade, então eu coloquei um nos lugarzinhos. Aqui dois, coloquei dois lugarzinhos. O que eu tenho que fazer então, já que ele quer que todos estejam com problemas? Colocar os 10. Perfeito! Então, para fazer essa, é só pegar essa equação e onde tem o 2, por exemplo, eu altero para o 10. Esse é o B, né? E aqui vai ficar 10 menos 10, vai ficar zero. Isso que eu vou fazer. 10 fatorial, 10 menos 10 fatorial, 10 fatorial. 0,2 elevado a 10 tem que ver quanto ainda dá, isso aqui dá 1. Então nem vou colocar. 10 fatorial, corta com 10 fatorial, vai ficar 1 dividido por 0 fatorial. Vezes 0,2 elevado a 10. Quanto que é 0,2 elevado a 10? Eu acho Aqui que deu é... 0. Aqui no meu deu 0. Eu tô calculando errado. 0,2 elevado a 10 deu 0? É. Ah, não, acho que é 0,2. 0,00001,024, uma coisa assim. Vamos ver. O meu tá com 2 casas decimais. Será que... Aí, ó, acertei. É. O meu apareceu 0, 0, 0. Vamos passar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 1,024 vezes 10 na menos 7. 1,024 vezes 10 na menos 7.
Quanto que é 0 fatorial? 0 fatorial é 1, tá bom? Então, a resposta vai dar simplesmente isso aqui. Que em porcentagem ainda assim seria um número bem baixo. Seria 0,00001%. Então a chance de vir todo mundo aí com problema, baixíssima. Mas não negligencie. E eu negligenciei e perdi uns 1.000 pila. Eita. Qual a média dos processos irregulares? Qual a média? Bem, isso também tem uma fórmula, tá? Isso está aqui. Não, não está aqui, porque essa foi a conta que eu fiz para você. Deixa eu fechar isso aqui. Está aqui. Esperança é um sinônimo para média, quando a gente está falando de probabilidade. Esperança, valor esperado. Esse E é de valor esperado. É N vezes P, tá bom? Então, a média, o valor esperado é esse cara. Quem é o N? O N é a quantidade de tentativas de processo que a gente tem em 10. O que é P? Probabilidade de um fracasso. Então é 2. Espera-se que tenha 2 processos irregulares. Tá bom? Beleza? É uma média, só uma média. Tá. Qual é o desvio padrão dos processos irregulares? Desvio padrão dos processos irregulares. É esse cara aqui. Na realidade, é a raiz quadrada desse cara. Essa é a variância, né? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, faz essa conta aí para mim, por favor. Pode começar fazendo 2 vezes 0,8. O que vai dar 1,6. Raiz quadrada de 1,6 é 0,4. É isso? Não. Aqui deu 1,26, quer dizer. Sério? Que lixo. 1,26. E a raiz quadrada de 16 é 4, né? Então eu poderia escrever 16 vezes 10 na menos 1. Daí ficaria 4 vezes raiz quadrada de 10 na menos 1. Ou seja, 4 pela raiz quadrada de 10. Ah, por isso que deu um número quebrado. Raiz quadrada de 10 é 3,1, mais ou menos isso. Então a resposta vai ser 1, alguma coisa. Quanto é que deu? 1,26. Aê. Maravilha. Beleza? Beleza. Então tá bom. Fizemos. Vamos fazer a 4. Salvar. Viu? Só aquele primeiro problema era realmente enfadonho. Longuíssimo. Nem, não tem que ver para refazer tudo com a salário. Uhum. Ou a idade. A idade. Um vendedor pode visitar num dia um ou dois clientes com probabilidade de 1/3, 2/3, respectivamente. De cada contato pode resultar a venda de um equipamento por 25 mil, com probabilidade de 1/10, ou nenhuma venda, probabilidade de 9/10. Indicando por Y o valor total de vendas diárias desse vendedor. Eu peguei uma parte que viajei. Muito bem. Então, isso aqui é aqueles probleminhas que você tem duas probabilidades, tá bom? Você tem duas variáveis, no caso. Tem a variável x e a variável y. Então, tem que ficar esperto como resolve isso aí, tá? Tu tem ideia de como começar uma dessa, hein? Não, professor. É. Então tá, então eu tenho que fazer tudo de novo. Essas aulas que tem que fazer tudo. Bem, tomara que se refaça antes da prova. Sua prova vai ser quando? A prova só em setembro, acho que é dia 16.
Tomara que a gente faça mais aulas até lá. Daí você me venha com as questões tentadas, para a gente poder focar só nas dificuldades, beleza? Beleza. Então tá. Um problema como esse, talvez seja interessante a gente avaliar alguns cenários aqui, beleza? Daí as probabilidades vão ficar bem claras. Então eu acho que talvez seja melhor fazer essa questão no Word mesmo. Pegar, vou colocar no Word. Eu abrir, porque eu vou escrever mais do que eu vou desenhar, entendeu? E como eu escrevo rápido, vale a pena fazer no Word. Beleza, nós vamos ter basicamente uns 5 cenários aqui. Ó, nós temos o primeiro cenário que o vendedor visita um cliente e não faz nenhuma venda. Beleza? Beleza. Então, vamos escrever assim: probabilidade de visitar um cliente. 1/3. Tá ali no enunciado. Visitar um cliente só, né? 1/3. Probabilidade. Deixa eu deixar com a letra maiúscula aqui, senão não tem um toque. 2 clientes, 2 Não, terços. nós estamos falando a probabilidade de visitar um cliente e não fazer a venda, entendeu? Uhum. Então, agora eu vou escrever aqui a probabilidade de não fazer nenhuma venda de acordo. Travou. Professor? Professor? Travou, hein? Professor? Oi, tá aí? Sim, tô aqui. Tinha caído aqui. Beleza. Vou apresentar de novo aqui. Então, tá acompanhando aqui o que eu tô falando? Onde que eu parei de falar para ti? Me diz. Probabilidade de não fazer nenhuma venda. Putz. Tá, a probabilidade de não fazer nenhuma venda é 1/3, né? De acordo com o enunciado. Ah, não, 9 décimos, de acordo com o enunciado. E daí agora a probabilidade desse cenário, ou seja, de as duas coisas acontecer. Você visitar um cliente e não fazer venda. É a multiplicação, como eu já expliquei para você. Que nem no problema da gravidez. Tinha que falhar o preservativo e falhar a pílula. E a gente Uhum. fez naquele problema, multiplicou. Aqui é a mesma coisa. Tem que visitar o cliente, que é uma probabilidade, e tem que não fazer nenhuma venda, que é uma outra probabilidade. Multiplica. Ok? Ok. Beleza. O que vai dar, essa continha vai dar 3 décimos. Agora, bem, nós estamos interessados, ó, indicando por Y o valor total de vendas diárias. Escreva a distribuição de probabilidade Y e calcule o valor total de vendas diárias. Bem, qual foi a venda aqui dele? 0, né? Sim. Muito bem. Vamos para o cenário 2. Vamos ver se você entendeu, você vai me ajudar a construir o cenário 2. Ó, o vendedor, eu vou definir o bagulho aqui. O vendedor visita um cliente e faz uma venda.
Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de visitar um cliente? Me diz aí. O vendedor pode visitar um ou dois clientes com probabilidade de 1 ou 2, respectivamente. Isso. E aí, qual que é a probabilidade de visitar Dois. um cliente? Oi? Pô, é a mesma, né? Uma coisa, né? Professor, mas como ele fala ali, com probabilidade, um vendedor pode visitar num dia 1 ou 2 clientes. Tem que ler certo aqui. Com probabilidade de 1/3 ou 2/3, respectivamente. Então significa que 1/3 é para um cliente e 2/3 é para dois clientes, entendeu? Uhum. Então qual que é a probabilidade aqui? 1/3? Isso. Agora, nós estamos falando do vendedor visitar e fazer uma venda. Então, qual é a probabilidade de fazer uma venda? Leia no enunciado. 1/10. Exato. Muito bem. Agora, qual que é a probabilidade desse cenário? O que eu tenho que fazer para fazer a probabilidade desse cenário? Me diz aí. Vamos seguir com uma explicação também? Igual ao anterior, exatamente. É 1/3 vezes 1/9. Ou 1/10, quer dizer. Perfeito. 1/3. 1/10. E é 1/30. E agora, vamos colocar aqui o valor da venda. De acordo com o 25 enunciado, 25 mil. mil. Muito bem. 25 mil. Agora vamos para o terceiro cenário. O vendedor visita dois clientes e não faz nenhuma venda. Então eu vou copiar essas coisas aqui, mas daí tu vai ter que só trocar os números, entendeu? Tá com essa questão por aí, né? Sim. Muito bem. E aí? Qual que é a probabilidade de visitar dois clientes? Me fala para eu trocar aqui. Ele. Então vai ficar aí 2/3. Isso aí. Qual é a probabilidade de não fazer uma venda em ambas as visitas, né? Tem esse detalhe. Que são duas visitas, né? São dois clientes. Qual é a probabilidade de não fazer nas duas visitas? Você vai lá na primeira visita, qual que é a probabilidade de não fazer uma venda na primeira visita? Me diz. Nenhuma venda é 9 de 10. Isso. Daí você vai na outra, também não faz a venda. 9 de 8 10 de de novo, 10. certo? Não, 9 de 10 de novo. Quando você vai fazer a venda para uma pessoa, você tem 1 de 10 de conseguir e 9 de 10 de não conseguir, o que fecha 100% de probabilidade, certo? Certo, certo. Então você falou com a primeira pessoa, 9 de 10 para não fazer a venda. Deixa eu colocar aqui. Como é que é? Aqui. 9 de 10. E agora você tem a outra pessoa, também 9 de 10. O que, que a gente faz? Probabilidades desse tipo de situação, que tu tem dois eventos, multiplica. Ok? Então a probabilidade de não fazer venda em ambas as visitas é não fazer venda na primeira visita vezes na segunda visita. Sacou? Ok. Muito bem. Qual que é a probabilidade desse cenário agora? Me diz aí. Multiplicação de novo. Como é que vai ficar a multiplicação? Me fala. Vai ficar 2/3 vezes. Aí calcula o resultado da de cima já, professor? Pode ser. Vai ficar 81
por 100, né? Isso. O que vai ficar 27 vezes 2,54 por 100. Não é uma probabilidade tão baixa, não. 54%, poxa. Mais da metade de chance de fazer a venda. O que me causa algum espanto. A probabilidade. Ah, de não fazer a venda, né? Então a probabilidade de Isso. fazer a venda é relativamente alta, 46%, poxa. Para ganhar sei lá, 10% aí de comissão, tá bom. E qual vai ser o valor da venda? Bem, nesse caso aqui, como não tem Zero. venda, é zero de novo, né? Beleza. Agora vamos para o quarto cenário. Eu falei que esse problema ia ter bastante texto. Cenário 4. O vendedor visita 2 clientes e faz uma venda. Vamos lá. Probabilidade de visitar 2 clientes. 2/3. Probabilidade de fazer uma venda em uma visita e nenhuma venda na outra. Aí é 1/10 Uhum. e nenhuma venda na outra é 9/10. 1/10 vezes 9/10, então, né? Isso. Certo? Porém, falta um detalhe. Do jeito que você escreveu, significa que você está afirmando que você vai fazer a venda na primeira e não vai fazer na segunda. Mas pode ser o contrário, certo? Certo. Então você teria que somar agora com o contrário. Sacou? Que agora você está dizendo, veja, a probabilidade aqui é fazer uma venda em uma visita e nenhuma na outra visita. Mas eu não estou dizendo que tem que ser na primeira venda e na segunda não, ou na segunda venda e na primeira não. Podem ser as duas situações. Eu posso vender tanto na primeira quanto na segunda. A Uhum. probabilidade de vender na primeira e não vender na segunda é essa aqui. A probabilidade de não vender na primeira e vender na segunda é essa. Então tu soma. Que nem a gente fez soma aquela hora com as coroas lá, lembra? Sim. Entendi. Tá. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Mediante aos outros problemas ali, me diz. Ai, foi mal, professor. Eu tô clicando aqui no teclado quando eu vou pegar a calculadora. Entendi, sem problemas. Eu lhe perguntei o que é que a gente tem que fazer agora nesse problema. Probabilidade de fazer uma visita. A gente teria que calcular a probabilidade de fazer. Ih, professor, já me perdi. Veja qual é o terceiro elemento aí em tudo que a gente falou. Não é a probabilidade desse cenário? É sempre a probabilidade desse cenário. Ó. Qual que é a probabilidade desse cenário, então? Calculei para mim. Um pouco aqui, só um momento.
Deu 0,01. 0,01. Tudo, já fez toda a conta? Ou seja, tu multiplicou isso pela soma dessas duas? Não. Não, eu fiz o cálculo só da segunda. Não multiplicou por isso? Não, peraí. Todas a gente tem que multiplicar pela probabilidade do que vai acontecer, né? Dos dois clientes ali, ou se é de um cliente, ou se é de dois. Deu mesmo. 0,01. Tá. Aqui é 18 por 100. Então vai ficar 18 por 100 vezes 2 terços, que é basicamente 0,6666. Dá 1,12, tá? Acho que você está fazendo alguma coisa bem errada aqui. Colei errado ainda. Refaz daí, por favor. Tu não tinha chegado em 0,12? Não, e agora foi para 0,14. Tá mal, hein? Eu, Aqui tu não tá pegando 0,18 como resposta? É soma, é soma. Ó, é soma. Então vai ficar 9 sobre 100 mais 9 sobre 100, ou seja, 18 sobre 100. Certo? Foi, professor. Agora deu 0,18. Eu tô fazendo alguma coisa errada aqui na calculadora. Tá. Então, beleza. Probabilidade desse cenário, 0,12. Agora, qual que é o valor de venda? Você vendeu uma vez só, né? 25 mil. 25 mil, né? Exatamente. E agora vamos para o último cenário. E aí? O que você acha que é o último cenário? Dá uma lida aí em todos os cenários. Primeiro cenário, vendedor visita um cliente e não faz venda. Segundo, um cliente faz venda. Terceiro, 2 clientes não faz nenhuma venda. 2 clientes e faz uma venda. Então qual vai ser o último? 2 clientes e 2 vendas? 2 clientes e 2 vendas. Isso aí. Visitar 2 clientes e faz 2 vendas. Isso mesmo.
Probabilidade de visitar 2 clientes, qual é? É 2/3. Isso. Probabilidade de fazer 2 vendas. Aí a gente vai lá para aquele cálculo. Pode estar na venda com probabilidade de 10 vezes 1 de 10. Ficaria 1/10 vezes 1/10, né, professor? 1/10 mais. 1/10. Ele pode vender na primeira e na segunda. Exato. Então, vai ser 1/10 vezes 1/10. Isso. Não, mas o problema é que, veja, se ele for fazer as 2 vendas, então meio que não importa a ordem. Fiz venda na primeira, fiz venda na segunda. Daí não é soma, entendeu? É só 1/10 de uma vezes 1/10 de outra. Só multiplicar. Ok? Ok. Aqui fazia diferença, porque, num cara ele vendeu e no outro não. E assim vai. Muito bem. Muito bem, muito bem. Cara, eu tava sem aula, eu tava sem dar aula a semana toda. Daí vem gente querendo que eu dê aula até 1 da manhã hoje. Lá vontade de dar um tapa na cara dessas pessoas, meu. Fiquei sem trabalhar em um tempão. Aí agora que eu tenho que fazer uma reunião em Lisboa amanhã, todo mundo quer aula, cara. É incrível. Que Até eu. raiva, cara. Não, mas tu me pediu aula cedo, então não tem problema nenhum. Eu adoro dar aula cedo. Mas essa gente que é aula 8 da noite do Brasil, e 8 da noite do Brasil, pra mim, já é meia-noite aqui. É muito ruim. Caraca. É muito, muito ruim. Então, quando uma pessoa quer aula cedo, que nem tu, eu dou graças a Deus. Aí Porque são que horas? aqui agora são 11h30. Ah, Muito ruim, caramba. cara. Sair do Brasil e continuar trabalhando com brasileiro ao vivo é complicado, cara. Complicado. Tem que aprender a falar inglês logo. Pra valer. Porque daí eu posso dar aula pra, né, mais gente. Não só brasileiro. Beleza, estamos quase terminando esse problema enfadonho. Qual é a probabilidade total desse cenário aqui? Me diga. Sempre é 0,20, professor. 0,20? Ah, Não. É 2/3 vezes 100, né? 100 pro cara de cima vezes o de baixo. Então vai dar 2 por 300, né? Certo? certo. Muito bem. Pronto, agora acabou. Então, como é que a gente vai escrever aqui as nossas probabilidades, né? Que é o que ele pede. Indicando Y o valor total de vendas diárias desse vendedor. Total de vendas diárias desse vendedor. Escreva a distribuição de probabilidade Y e calcule o valor total esperado de vendas diárias. O valor total seria a grana. Então, a gente, para calcular aqui a distribuição de probabilidade de Y, bem, foi meio que o que a gente fez, né? E agora, o valor total esperado de vendas diárias, eu mostrei para você que o valor esperado é a esperança, né? Chamei de E, é N vezes P. Só que aqui nós temos vários N's e vários P's. Por exemplo, na primeira ali, né, o que seria o N, né? Seria a grana, para o nosso caso. Quanto que ele ganha de grana em cada situação. Que daí eu vou ter o valor esperado de grana.
e P é a probabilidade de cada uma dessas situações que dá determinada grana para ele. Sacou? Então nós vimos que nós temos a situação onde ele ganha 0 granas, nós temos uma outra situação onde ele ganha 25 mil e outra que ele ganha 50 mil, certo? Uhum. O que vai acontecer agora? Eu vou colocar aqui as probabilidades de cada um desses eventos. Qual é a probabilidade de ele ganhar 0? Nós temos aqui, ó, 3 décimos. E nós temos aqui também 54 sobre 100, certo? Uhum. Então nós temos que somar essas probabilidades, porque a probabilidade de ganhar 0 é a probabilidade de 3 décimos, aí do primeiro caso, mais a do outro caso que ele também ganha 0 aqui. Eu acho que são só esses dois. Pô, sem o professor explicar essas coisas, não tem como vocês saber fazer. O professor acha que a gente consegue. O professor é maluco. Mas é Nem eu por isso consigo que direito. tem muita reprovação. Pois é. E agora aqui, em conta de fração, tu tá boa? Porque aqui tem bastante conta de fração. Uma prova assim, tu vai ter que saber lidar com essas frações, né? Caiu de novo aí? Não, tô aqui, professor. Tá. Tem que ficar esperto com as frações. Ah, aqui eu não deixei claro uma coisa. Qual que é o valor que ele vai ganhar aqui de duas vendas? Que é 50, né? Isso. Coloquei 500 que eu sou maluca. 50 mil. Então aqui na 25 mil eu tô colocando todos os cenários que ele ganha 25 mil. Esse do 0,12. Esse aqui do 1,30 também. E é só esses dois? É, só. E vai ter um cenário só que ele ganha 50 mil. Que é esse aqui. Tá bom? Bem, tu entendeu tudo que eu fiz até aqui? Mais ou menos, professor. O que você não entendeu? Na verdade, assim, eu não me aprofundei em probabilidade. Acho que se eu fizer depois, é melhor para eu poder entender e voltar com as dúvidas com o senhor, porque Você não eu tô entendeu nada do acompanhando. que eu falei? Tipo, foi muito claro tudo que eu fiz aqui. Não tem como ser mais claro do que eu fiz. Não, assim, entendi, mas se eu fosse fazer sozinha, não conseguiria fazer. Você não ia conseguir Entendi com interpretar o problema. isso, eu entendi com o senhor explicando. Ah, tá. Eu É, vou natural. refazer depois sozinha para poder, tipo assim, fixar o que o senhor falou, mas assim, se eu fosse fazer sozinha, eu não faria isso. Não conseguiria fazer sozinha. Certo, certo. Bem, tá bom. De fato é complicado mesmo interpretar sozinho, né? Por isso que a parte mais difícil da matemática é a interpretação, né? Nem a conta. Mas aqui tu entendeu que eu tive que avaliar cada caso, vou saber a probabilidade de cada caso, para então encontrar o valor esperado da grana, né? Não, isso Que, sim. por exemplo, qual é o valor esperado quando tu vai jogar na Mega Sena lá? Que tu ganha? Praticamente zero, porque a chance de ganhar é muito baixa. Aqui Sim. ele tem algumas probabilidades, né, para ganhar determinadas quantidades de grana. É tudo isso que a gente está matematizando, ok? Uma vez que a gente sabe que o valor esperado vai ser a grana que ele ganha vezes a probabilidade de ele ganhar aquela grana, tá bom? Então é o que eu estou fazendo aqui, no final. O valor esperado que ele vai ganhar é zero ali vezes a probabilidade de ganhar zero, mais 25 mil vezes a probabilidade de ganhar 25 mil, mais 50 mil vezes a probabilidade de ganhar 50 mil. Beleza? Beleza. Agora tem que fazer essa conta. Vamos ver quanto que vai dar. Eu vou jogar num programa aqui. Então, o valor esperado que ele ganhe, né, num dia de trabalho aí é 4.166,6. Tá bom, né? Para um dia de trabalho. Oh, tá maravilhoso. Pois é. Então, coisa boa. Muito bem. Muito bem. Agora, meu óculos limpa isso.
Vamos para a próxima. Ai, ai, ai. Uma companhia de Acho que daí pra seguros. frente é essa probabilidade mesmo. É. Mas aquilo lá que a gente fez na primeira aula mesmo é só na primeira aula que faz. Nas primeiras aulas de estatística, o resto é tudo probabilidade. Probabilidade, teste de hipótese, inferência, né? Uma companhia de seguros analisou a frequência com que 2.000 segurados, 1.000 homens e 1.000 mulheres usam o hospital. Os resultados estão apresentados na tabela. Qual a probabilidade de uma pessoa segurada use o hospital? Então nós temos uma tabela que nos dá informações aqui. Também não tenho ideia de como faz. Assim fica meio complicado da aula. Porque eu sei, tudo bem você não saber, mas é que, tipo, eu explicando não vai adiantar, sabe? Que é que nem ver vídeo no YouTube. Você só vai ter, tipo, uma ideia, assim, do que eu tô falando. Quando você ler um problema, você vai ter mais ou menos uma ideia do que é, mas É você vai por ter isso que que fazer tudo. quando terminou a aula anterior, ontem eu fiquei fazendo todos aqueles exercícios. E aí eu vi que o que nós fizemos, aonde eu fiz, eu deixei bem claro no trabalho. Eu escrevi tudo que nós fizemos, porque, tipo assim, se eu tiver alguma dúvida, eu vou olhar pelo meu trabalho, porque a prova vai ser de consulta. E ali eu tô entendendo o que eu tô fazendo. Mas eu só fui meio pegar porque quando eu fui fazer. E aí que gerou aquela dúvida de arredondo para mais, arredondei para menos. Quando eu Isso. fiz de outra forma não deu um resultado legal, eu falei, não, então eu vou fazer o que o professor me ensinou, pela fórmula que o senhor tinha ensinado. Certo. Mas esse aqui, ó, você já tem que tentar dar uma pensada. Ó, probabilidade de que uma pessoa segurada use o hospital. Quantas pessoas seguradas tem aí nesse problema? 2.000 segurados. Maravilha. 1.000 homens e 1.000 mulheres. Maravilha. 2.000 segurados, perfeito. E quantas pessoas usaram o hospital? Tá na tabela ali, 200, 100 homens e 150 mulheres. que é o total da 250, certo? 250. Uhum. Isso. Probabilidade é sempre o que a gente quer dividido pelo que a gente tem. O que a gente quer são pessoas que usaram o hospital. 250. 250. E o que a gente tem são 2.000 pessoas, 2.000 seguradas. Então, quanto é que dá essa probabilidade? Como é que vai ser a conta? O que a gente vai fazer? Seria 250 dividido por 2.000? Perfeito. Viu como você consegue? Só tem que tentar. Se a gente tenta, a gente aprende mais forte. Daí vai dar 12,5%, tá bom? Mas pode escrever aí no seu papelzinho. Aqui deu 0,13. Acho que a É, casa decimal da minha tá zoado. calculadora, Tá é, zoadinho. eu vou aumentar para poder dar um resultado mais preciso. Isso. Muito bem. Vamos lá, então. O uso do hospital é independente do sexo? Justifique com base no conceito de independência probabilística. Muito bem. Você tem que dar uma olhadinha na probabilidade de cada sexo, né, usar o hospital, né? Você sabe que são 1.000 homens e 1.000 mulheres. Uhum. Então, qual é a probabilidade de um homem usar o hospital? Aí eu teria que dividir 100 por 2.000? Não. A probabilidade de um homem usar o hospital supõe-se que você está pensando só nos homens, que são 1.000. Ah, certo, verdade. É uma condição, no caso, né? Então, é 100 por 1.000, certo? Certo. E agora, qual que é a probabilidade de uma mulher usar o hospital? 150 por 1.000. Ou seja, no caso do homem é 0,1, no caso da mulher é 0,15. Então, o que Isso. que acontece? Se o uso do hospital ele fosse independente do sexo, como supõe ali a B, essas probabilidades elas teriam que ser iguais à probabilidade total de usar o hospital, que a gente calculou que era 12,5%, ou 0,125, ok? Uhum.
Então, a probabilidade, a soma dessas duas probabilidades que a gente acabou de encontrar para homem e para mulher, tinha que ser igual à probabilidade obtida no problema anterior, que era a probabilidade de uma pessoa assegurada usar o hospital. E não é. Então, a gente não está falando de uma probabilidade independente. Tá bom? Só isso. Daí, eu posso te dar um outro exemplo de situação onde a probabilidade não é independente. Por exemplo, digamos que você tem uma sala de aula onde os 40 alunos gostam de esportes. 40, tem 40, presta atenção nisso. Daí a gente pergunta assim: quantos aqui gostam de futebol? Daí 30 levantam a mão. Quantos aqui gostam de vôlei? Daí 20 levantam a mão. Se eu somar a quantidade de pessoas que gostam de futebol mais a quantidade de pessoas que gostam de vôlei, eu vou ter o número que é a resposta, vai me dar o número de alunos da sala? Não, vai Não, dar né? Vai mais. dar 10 a mais, exatamente. Ou seja, essas probabilidades não são independentes, uma depende da outra. Ok? Tá. Porque tem gente que gosta tanto de futebol quanto vôlei. Então, isso é uma explicação, um exemplo de uma probabilidade que não tem independência. Esse aqui é um outro exemplo. Ok? Uhum. Beleza. Muito Eu vou bem. buscar o conceito depois, professor, para poder justificar lá. Vamos para a próxima. Será assim. Vou fazer a 6. Acho que dá para fazer a 6 se a gente for rápido e se a 6 for fácil. Vamos por aqui. Um sistema de proteção possui 4 componentes funcionando em paralelo. Muito bem. Tá aí, né? O sistema de proteção possui 4 componentes funcionando em paralelo. Opa. Ah, ou seja, o que significa funcionar em paralelo, né? Ele já vai explicar. Sendo que para o sistema funcionar adequadamente, precisa que pelo menos dois componentes estejam operacionais. Em paralelo significa isso, tá? Significa que se um não funciona, o outro pode funcionar e aí tá tudo bem. É por isso, por exemplo, que quando a gente faz aquelas arvorezinhas de Natal, a gente coloca as luzinhas em paralelo. Porque se uma para de funcionar, não tem problema, elas estão em paralelo. Então, o resto vai continuar funcionando. Agora, se não tivesse em paralelo, se tivesse uma ligada na outra em série, daí se uma parasse de funcionar, todas parariam. É preciso que pelo menos, olha só, a gente já escutou essa palavra hoje, pelo menos dois componentes estejam operacionais. Ou seja, dois ou mais. Desses 4 componentes, dois ou mais tem que estar operacional, certo? Certo. Sabendo que a probabilidade de falha, olha só, a probabilidade de falha individual de cada componente, né, individual, é de 0,05, determine a probabilidade do sistema funcionar. Nós já vimos um problema muito parecido com esse hoje, lembra? Sim. Era com a distribuição binomial, aquela equação que tinha o K. Ok? Ok. Muito bem. Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou te mandar. Eu acho que estava aqui nessa. Não. Tá na outra aqui. 4 Que componentes. merda, não tá, não. Caraca. Bem, eu vou escrever aqui a equação então para ti. Só para tu lembrar como é que é. X igual a K igual a NK, que é aquela combinação com fatoriais. P na K, Q na N menos K. E aí? O que é que esse problema está nos pedindo? Pensando naquele que a gente fez antes. Onde que tá esse problema que a gente fez antes, cara? Ah, tá aqui, tá aqui. É que é tão grande que eu nem vi. O que é que a gente quer calcular aqui, lembrando do problema que nós fizemos antes? É a P do Q, mais P do Q, o que que é?
4 componentes são... Deixa eu voltar até onde eu tava, peraí. Como é que eu faço para o sistema funcionar? O que que precisa acontecer para o sistema funcionar? Para o sistema funcionar, a gente precisa de pelo menos 2 componentes. Pelo menos 2, ou seja, 2 ou mais, concorda comigo? Sim, E tem 4, certo? certo. 2 ou 4. Não é 2 ou 4. Pelo menos 2 é mais de 2, só que vai até 4. Uhum. Então, a probabilidade vai ser a soma de quais probabilidades? Olha lá o problema que eu te enviei no WhatsApp. A gente fez isso lá. Ok. Professor, eu vou tentar fazer essa e na próxima aula eu mostro para o senhor. Tá bom. Daí eu Então, vou, nessas horas aí de hoje, aí eu vou te enviando as questões, tá? Para compensar as 2 aulas que eu não vou poder dar. Vou te enviar em PDF, beleza? beleza, professor. Eu vou ver os dias que eu consigo na próxima semana e aí eu passo para o senhor no WhatsApp. Beleza. Só Mas me aí chamar. eu voltaria nessas questões de novo, professor. Eu vou fazer aqui de acordo com o que o senhor me ensinou. E se eu tiver alguma dúvida, eu vou fazer igual eu fiz hoje. Vou voltar para poder falar. Maravilha. Então tá bom, logo mais eu te enviando as coisas aí, tá? Tá bom, obrigado, professor. Beleza, tchau, tchau, valeu. Tchau.